Bom, Ana, quando você quiser. Eu só estou dizendo, eu queria dizer só que estamos com isto ligado há 11 minutos e meio, Ok. ok? Então pronto, quando quiserem. Então, podemos? Mãozinha aí, pessoal. Um, dois, três e já! Alan chegou atrasadíssimo. Unissex começando! Hoje falando de afins, olha um menino adorável, foi meu estagiário, agora é jornalista, está ficando um cara importante, fazendo evento, mas continua sendo menino, porque ele sempre vai ser meu menino, esse garoto. Que saudade que eu tava de vocês. A Pois gente é, matou a meu saudade Deus. presencialmente, agora online, agora gravando, agora fazendo, gerando conteúdo. Tava com saudade disso. Exatamente. Então, Ana Santos, como sempre, eu, como sempre, e o Unissex de hoje, pensei muito, e a coisa que mais me atravessou, Eu tô ansioso por esse momento, Ana Ribeiro. tantas Ansioso. notícias, eu queria falar de machismo estrutural, porque o tempo inteiro a minha vida é atravessada por homens que nem ouvem a minha existência. Eu falo e eles não ouvem. E a gente tem vontade de dar uma bofetada nos homens, mas aí fica dizendo, ai, como é que eu vou fazer? Quer dizer, as mulheres fazem um esforço. E eu estava falando hoje para a Ana, quer dizer, olha, achar um homem que não seja machista é como achar ouro na rua. Então, assim, começando o assunto, como é que vocês convivem com o machismo estrutural? Para mim é uma das coisas mais difíceis hoje que eu faço, é não estourar quando eu vejo que um homem está ou me desprezando, ou fingindo que não está ouvindo, ou tentando impor a própria vontade. Gente, é uma coisa assim que eu realmente faço um esforço. E você? Quer começar ou vou eu? Claro que não. Eu vou começar a lidar com o machismo estrutural, deixando que Ana Santos nos conte a melhor forma de lidar com ele. Vou tomar uma água enquanto isso. Rapaz, Ana, as pessoas devem achar que a gente fica a pesquisar uma semana inteira, mas a Ana solta cada bomba. Bom, machismo estrutural, isto aqui já vai ser, este vídeo, este unissex já vai ser visto mais por mulheres do que homens, agora já é fato. Então a primeira coisa que eu digo é que eu tenho a sensação que, como é uma coisa aprendida há muito, muito, muito tempo, ela é uma coisa que as pessoas nem veem, nem percebem. E os homens, claro, como eles estão normalmente numa situação de vantagem ou de poder, eles não entendem, a maior parte deles não percebe. Às vezes uma pessoa discute com um senhor mais velho e quando ele não tem muitos argumentos, ele vai buscar questões do passado dele, mas que você percebe que estão ali coisas de machismo, porque ele muitas vezes eles não falam nem por maldade, isto é, não é com a intenção de te magoar, mas ao falar nessas coisas, por exemplo, as mulheres, o facto a travessia das mulheres, a travessia das pessoas de de descendência africana, assim, são coisas que a maior parte das pessoas que têm poder e que estão bem na vida dizem, pois é, mas já está melhor, está tudo a melhorar. Mas não está nada a melhorar. As coisas ficam na mesma, só ficam um pouco mais escondidas. Então, não é uma acusação. Eu penso que as pessoas que vão ouvir este programa, eu não queria que ouvissem como uma acusação, como um despeito. É dizer, realmente há um problema que temos que aceitar que existe. Os homens têm vantagem sempre. Eles não pediram muitas vezes, mas eles têm um arcabouço, um poder por trás deles. E, e eles precisam de ter noção de que têm esse poder. A partir do momento que você... Quero falar uma coisa antes de passar para a Lã. Eu quero que fique bem claro o seguinte: os homens ficam falando o tempo inteiro como se as mulheres fossem irresponsáveis, não pudessem tomar decisões difíceis na vida, e eles também separam quem entra no banheiro com a gente, quem pode fazer xixi no banheiro do lado, quem. A mulher não pode decidir
se no momento de desespero ela deve optar por isso ou por aquilo, ela não pode nada. Mas os homens fazem abortos masculinos o tempo inteiro, porque eles abandonam os filhos. E largam para lá, ainda se mostram, diz que deixam um filho em cada esquina. Eles tratam as mulheres mal, tudo que é referente ao gênero feminino é violentamente atacado, e quem ataca sempre são homens héteros cis. Então, para mim, para o meu gênero, o perigo, infelizmente, é o gênero masculino. É ele que vitimiza, é ele que violenta, é ele que se roça atrás da gente no ônibus, é ele que taca a mão nas nossas pernas, é ele que faz feminicídio, é ele que persegue as pessoas. Tudo é o homem. Então, assim, como é que a gente consegue explicar que eles tentam nos salvar deles mesmos? Eles deveriam apenas olhar para si e perceber que a forma como o machismo age vitimiza primeiro as crianças que nascem, porque as crianças choram, as crianças sentem e elas são tamponadas. Eu, Então o homem é pinado, engratarado, eu, a ver fa- uma mulher e se atirar como se ela fosse uma caça, um pedaço de bife. E isso é um treinamento árduo, porque eu não acredito que os homens nasçam assim. Segue a lã, tá eu, bom, já eu acabei. falando, eu entrando no assunto devagar, a Ana entrou que de patada. Não tem paciência, Ah, vai. e eu vou entrar tomando a patada e falando, contribuindo que dentro dessa perspectiva que a Ana traz, em que o homem violenta, eu só queria trazer a perspectiva de que o homem também se violenta dentro do machismo estrutural. Porque não é como se dentro dessa perspectiva machista apenas a mulher fosse o alvo, vamos dizer assim. Os próprios homens também se tornam alvos porque, uma vez que eles conseguiram usar essa forma de opressão que é o machismo para conseguir se estabelecer e aí se colocar no topo dessa pirâmide, chega uma hora em que a luta é dentro do próprio grupo. Então, depois que a gente conseguiu aqui eliminar as mulheres, deixar elas rebaixadas, e agora nós estamos decidindo as diretrizes do mundo. Agora a gente tem que disputar dentro desse grupo aqui quem é que vai de fato mandar. Porque os outros homens, os homens mais fracos, os homens que estão do lado das mulheres, os homens, por dizer assim, inferiores, nessa perspectiva desses caras, esses homens eles vão também sofrer com o machismo. De forma que a gente não pode escolher a cor da roupa livremente. Não só a cor, mas o formato, o modelo da roupa. Será que se o homem usar uma saia, ou este brinco que, Ana, eu tava com um brinco igualzinho a esse aqui, do outro lado. Falei, vou colocar um brinco maior, porque eu acho que vai ficar mais bonito. E de repente descubro que o tema é esse. Isso, dentro desse contexto, me faz menos homem. Então, para a gente entender como que é frágil essa construção, a gente fala de machismo estrutural, mas que estrutura frágil é essa que está sendo construída? Tão frágil que a gente está vendo o tanto que ela rui constantemente. A gente vê o machismo estrutural ruir na nossa frente constantemente. E enquanto homem gay, é importante fazer um alerta, porque homens são ainda homens. Ana fala sobre essa ideia de quando a gente já nasce sendo estimulado a odiar a mulher, a gente já nasce estimulado a caçar mulher. Só que alguns homens não caçam mulheres. E aí, o que é que se faz com esse homem que não caça mulher? É a pergunta que eu tenho, porque eu não quero me colocar aqui como feminista, porque eu, enquanto homem, tenho os desafios. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. De abrir mão dos meus privilégios todos os dias. Então, deixar uma mulher falar primeiro não é mais apenas cavalheirismo. É uma necessidade.
é abrir mão do privilégio que eu tenho para construir uma dinâmica diferente da que está posta. E quantos estão dispostos a fazer isso? E assim, eu penso também o seguinte, o homem, para chegar nessa posição que a gente vê andando na rua, o cara que agride, ele acha que ele está fazendo uma grande coisa, mas ele canta a mulher daquela maneira violenta para mostrar aos outros homens como ele é violento, como ele é viril. E virilidade não é violência. Eu acho que os homens fazem terríveis confusões, porque nenhuma mulher gosta disso. Nenhuma mulher está passando na rua, leva uma palpada na bunda, acha aquilo, ai, que surpresa boa. Não, é uma agressão. E nós precisamos colocar isso aí. Quando cada vez que a mulher coloca isso em palavras, ai, bri, vai lá, a gente passa um homem na rua e bota um monte de mulher fazendo metade do que os homens fazem. E aí a gente vê o absurdo de ter, para nós, ter que ter vagão de trem separado. Quer dizer, eles, os homens, são tarados e nós somos as segregadas. Eles deveriam ir para vagões de tarados, com grade. Não nós. Eu não quero ficar presa, não quero ir para vagão de cor nenhuma. Eu quero o trem inteiro, porque eu tenho que ter acesso ao trem. Por que a vítima da perda da liberdade tem que ser eu? Eu não fiz nada. Eu não vivo atacando os homens na rua. Agora, queria ver se a mulher fizesse isso. Mas um dos problemas de relacionamento com homens machistas, ou com esse machismo estrutural, é que vê-se no limite das relações. As pessoas, quando estão em relações amigáveis, relações saudáveis, quando tudo corre certo, há dinheiro, há sucesso, há beleza, há tudo, há abundância, normalmente tudo corre mais ou menos bem. Quando há ali uma fricção, o homem machista tem que enfrentar uma mulher ou até mesmo outro homem, aí começa a vir essa coisa ancestral, essa coisa estrutural de eu não posso recuar, eu tenho que avançar. E eu tenho que vencer isto aqui. Seja uma discussão, seja uma corrida, seja o conseguir transar com uma mulher, à força ou sem ser à força, eu tenho que conseguir o que eu não recuo. E quando eles aceitam essa estrutura, essa questão estrutural, eles não recuam e avançam e pioram. E o que nós vemos é, obrigam as pessoas a fazer o que eles querem, partem para a agressividade, hoje em dia parte-se para o assassinato, parte-se para esconder corpos, é uma coisa aviltante. E isso tem a ver com esse raciocínio que esse ser humano, no caso esse homem que não percebe ou não quer perceber que está nessa estrutura, não consegue sair daí, porque sair daí é uma vergonha. Ou é, um homem vai recuar, o homem vai dizer que não, passe você, não, eu deixo você vencer, ou você não me quer. Como você não me quer? Como você não quer o que eu quero, o que eu digo? Eu outro dia fiquei super triste, para não dizer chateada, muitas coisas. Porque num lugar, numa associação, numa organização, eu não vou dizer o nome, mas que eu me sinto, ainda hoje me sinto bastante bem naquela organização, fizeram finalmente uma palestra sobre as mulheres nesse mundo, no mundo do esporte, que é um mundo complicado para as mulheres também, e chamaram 6 homens ou 8 homens, uma mulher ou 2, e eu fiz uma inscrição e a minha inscrição não apareceu. Eu fiquei louca. E quem é que falava sobre a mulher? Homens. Portanto, os homens falam sobre o que as mulheres precisam. Assim como nós vemos muitas vezes que os brancos, como eu, falam do que os negros precisam. Então, não é assim. As pessoas têm que ter a sua própria voz. As pessoas, por isso é que nós no Bug, desculpem esta curva, nós no Bug dizemos às pessoas afro, o Bug está aqui para vocês falarem, não é para nós falarmos por vocês. Então, uma das coisas que eu peço aos homens é já um ticozinho do recado do $1 milhão, é deixem as mulheres terem opinião, deixem elas falarem, elas dizerem a sua opinião, elas poderem optar. E agora tiro para vocês questões que me preocupam, que é isto que eu falei, os salários, que se fala-se muito, mas
não é só o salário que não é igual. Porquê que o salário não é igual? Porque os homens poderosos que lideram olham para uma mulher e um homem e quando pensam no salário que vão atribuir a um homem ou uma mulher, no cérebro deles, estruturalmente, já está uma coisa a dizer aqui não dês muito dinheiro. E aqui, ok, é certo dar dinheiro, que este homem é poderoso, é capaz. Mas a mulher parece que vai sempre em algum momento falhar. Não sei, ela é boa, mas... E ela parece que é competente, mas... Mas que mas? Mas é para toda a gente. E sem mas para toda a gente. Porque toda a gente pode falhar. E toda a gente quer acertar. Então vamos parar de olhar para o sexo ou para o género das pessoas quando a pessoa mostra que é boa, quando a pessoa tem qualificações para ser boa e merece aquele salário. Que coisa irritante. É como olhar para um pobre e para um rico e dizer assim, que isto ainda é pior, é olhar para um pobre e para um rico e dizer vou dar mais dinheiro ao rico, porque o rico vai ficar chateado comigo se eu lhe der pouco dinheiro. Gente, isto é coisa que se pensa. Então o pobre vai sempre pouquinho que chega. Então esse raciocínio é igual em relação à mulher. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Alain. Para mim, uma das partes mais aviltantes dessa estruturação que se fazem no sexo masculino é a primeira experiência sexual, porque para mim isso é um nível de violência que assim você é obrigado a transar. Não interessa se você está apaixonado, não interessa se você quer escolher, não interessa qual é a sua busca na vida. O que interessa é que agora você funciona. Então, agora vamos fazer o Bilal funcionar, como se fosse sei lá, uma televisão, uma coisa que você liga um botãozinho. Então, agora vamos botar para funcionar como uma máquina. Isso também, do mesmo jeito que o homem objetifica a mulher, eu acho que o início da vida sexual dos homens ele é o momento onde ele é totalmente objetificado. E eu queria saber como foi que você viu isso, porque isso é uma coisa, isso me atormenta, porque eu ia me sentir, nossa, um lixo. Se eu não tenho vontade nem para dizer, eu não quero essa pessoa, eu não quero nesse lugar, eu não quero transar nesse lugar, eu não conheço esse lugar. Fala. Eu acredito que é nesse momento que a gente consegue descobrir o que é estrutural e estruturante, porque a gente tem o machismo que parte da estrutura, mas que se torna pessoal, individual, e aí eu tenho as minhas atitudes machistas, as quais quando as identifico ou quando identificam para mim, eu busco entender por que aconteceram, de onde veio, para onde eu posso enviar aquilo. Mas a gente percebe como que é esse machismo, ele dentro do patriarcado, ele é estruturante em muitas outras searas, eu diria. Então, nesse sentido específico, por exemplo, quando eu penso na minha adolescência e eu penso em toda a pressão para ter uma namoradinha, e não era a namoradinha que me interessava, também não era necessariamente o namoradinho, mas era uma busca por entender o que era diferente em mim, ou o que era diferente no outro, porque também tem esse princípio que eu passei neste momento da minha vida a eleger como um critério, em vez de entender que eu era diferente dos outros, entender que os outros eram diferentes de mim. E isso me normalizava, em vez de tornar o outro normal e eu sou diferente. Quando eu admiti que eu era normal, que eu sou normal e que o outro era diferente, foi quando eu consegui lidar com o que você traz, Ana, sabe? Assim, dessa angústia de não corresponder aos estímulos. Então, quando eu começo a perceber que ainda na adolescência a gente precisa, a gente é alertado por nossos pais que a nossa voz é um pouco mais fina.
Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Por nossos tios que a gente não devia dançar determinada música de determinada cantora. Eu vou falar cantora no feminino mesmo, porque normalmente quando se ouve muita mulher ou mulher que canta sobre determinados temas, isso já traz o que chamam de red flag, né? A bandeira vermelha, um alerta. Essa criança aí precisa de um suporte. Tá faltando alguma coisa. E aí, quando a gente vai passando por essa dinâmica de ser tolhido a infância inteira, às vezes o sexo ele já nem é a questão principal, porque tem muitas questões antes do sexo. Para mim, muitas questões apareceram antes do sexo. Sabe, o sexo era já a exaustão do tema, tipo, ai, além de tudo isso, ainda tenho que transar com uma mulher. Porque é mais do que é mais a mulher ela é mais do que um alvo a ser caçado. Porque quando ela é um alvo a ser caçado, a gente fala desse lugar de colocar a mulher como da forma errada, como desejável. Mas o caminho que vem muito antes desse é entender o oposto, que a mulher não é desejável. Então, antes de você querer ficar com ela, você aprende a odiá-la, ou odiar tudo de uma mulher em você. Qualquer coisa que exista de uma mulher, uma característica feminina, dita feminina, em você, é odiável. E você precisa se afastar disso. E depois, mais à frente, na adolescência, quando vai chegando uma idade ali que você consegue ter algum tipo de noção sobre o que é o sexo, você precisa desejar o que você foi ensinado a odiar. Não funciona. Não tem como funcionar. E é por isso que esse sexo e esse desejo masculino pelas mulheres ele é tão deturpado. Por que o homem mata? Porque antes de aprender a desejar, ele aprende a odiar. Então ele se relaciona com o que ele aprendeu a odiar a vida toda. Como que isso não vai acabar numa morte? Como que isso não vai acabar em violência? Como que isso não vai acabar em injustiça, em desigualdade? É incrível mesmo. Agora eu quero saber o seguinte: eu vou falar a última e depois a gente já vai começar a se encaminhar para o conselho, viu? Olha, faltam 8 minutos. 8 minutos, então rápido, a última coisa. Uma outra coisa que eu quero lembrar é que existem muitas mulheres. Essa semana mesmo, uma deputada religiosa chamou para sei lá, um encontro de famílias, sei lá, uma reunião, onde só podia entrar homem macho. Eu também não consigo entender muito bem o significado de macho, quer dizer macho. E que as mulheres têm que ser submissas aos machos. E a gente olha para uma mulher falando isso e diz, gente, eu vou ficar com raiva ou vou ficar com pena dela, porque ela não consegue nem ser ela mesma. Dizer, o que é ser submissa? Por que ela tem que ser submissa? Porque alguém tem que ser submisso a alguém. Por que alguém não pode simplesmente dividir o espaço, a vida, o trabalho, a liderança? É tão mais objetivo você prosperar uma ideia se você divide o espaço da criação, divide o espaço da solução, se todos se sentem donos daquela iniciativa. Quer dizer, é uma espécie de liderança caduca, porque é uma liderança velha, uma liderança de, sei lá, de 100 anos, 120 anos. Rapaz, isso é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa porque desde que nasci que eu sinto que há um impedimento de você voar. Imagina, eu sinto desde que nasci que eu voo com uma asa. A outra asa está presa. Então imagina o que é uma ave voar só com uma asa. Você voa, mas você vai torta, você às vezes desequilibra-se, você às vezes o vento te ajuda e você embala. Mas dali a pouco vem outra vez falta de vento. É a sensação clara, a mais honesta que eu te posso dizer, é viver com uma asa presa. Porque é tudo, está por todo lado, a todo momento.
Então eu vou correr para dar um conselho de US$ 1 milhão, vai faltar uns 3 minutos. 2,5. Não vai dar. Sai correndo. Meu conselho de US$ 1 milhão, clean. Gente, as crianças são unissex. Mas deixa de botar criança com rótulo A, B ou C. Deixa as crianças viverem aquilo. O prazer, o desprazer, a tristeza, a alegria, a raiva, o que for. Mas viver a emoção. Depois ela vai evoluir, ela vai amadurecer. Mas no momento ela precisa explodir aquela emoção, porque é só o que ela sabe fazer. A partir daí, não pode bater na casa da vovó, não pode chutar a canela do titio, mas a partir daí deixa ela coexistir, coabitar. Vai, Ana, correndo. Eu vou completar aquilo que o Alain me perguntou, que é, seja homem, seja mulher, imagine-se com 2 asas e imagine que elas têm que funcionar. Então, e você tem que fazer o que veio fazer a esta vida. E tudo, seja com os pais que dizem, ou a igreja, ou os avós, ou o trabalho, alguma entidade, alguma pessoa que te incomode o voo com as 2 asas, pare um pouco e seja em que idade for, pare dentro de você e diga, o que é que está a acontecer? Eu não estou a conseguir voar. E há aqui qualquer coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é matar ninguém, não é me chatear com ninguém, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu preciso de voar com as 2 asas. Eu mereço, eu tenho esse direito. Vai lá, correndo. O meu conselho de US$ 1 milhão. Ouçam as mulheres. Ouçam as mulheres. Ouçam as mulheres. Abalamos! Vai acabar. Tá terminando. E a gente correndo atrás do relógio, só com ele maluco que tem aqui. Meu Deus! Amei!